Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Erika, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar de acessórios que estão com tudo e que vão bombar muito ainda para o ano de 2024. Tanto a primavera quanto o verão são estações de cores vibrantes, sensação de renovação. Pois é, nós estamos agora no finzinho da primavera, já entrando no verão. Eu não sei quando esse vídeo for ao ar se a gente já está na estação do verão. E aí a gente sabe que a gente tem muita radiação solar. E com esse excesso de radiação solar, é claro que esse acessório ele está super, ultra, mega, blaster em alta, que são os óculos de sol. Porque afinal de contas, gente, nós necessitamos proteger os nossos belos olhinhos de radiação UV que não são benéficas, não é? Eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu compartilhei com vocês os modelos de óculos de sol que estão em alta e que vão prevalecer aí para o ano de 2024. Se você ainda não viu esse vídeo, corra lá para você já identificar se você já tem esses modelos ou se você vai ter que comprar algum. Um outro acessório que está muito em alta vai ser o chapéu de aba larga. Ai, Érica, mas aqui no Brasil a gente não tem costume de usar chapéu a não ser na praia. Pois é, mas a gente deveria rever os nossos conceitos, tá? Nós temos uma radiação solar muito intensa, né, aqui no Brasil. E aí, por conta disso, seria interessante nós revermos os nossos conceitos para nos proteger melhor. Pensa, você já coloca um óculos de sol aí, de repente, aquele modelo gatinho que tá super em alta. E aí você coloca um chapéu com uma aba mais larga. Você tá mega protegido aqui, essa parte do seu rosto, né? E protege até o colo, né? Então isso é muito importante. E ele vai trazer um ar de sofisticação, de elegância, vai deixar a gente com a cara da riqueza. De repente a gente tem R$2 na conta, vai parecer que tem 200 milhões. Eu sei que a gente tem o hábito de utilizar chapéus somente no litoral, né? Aí lá a gente abusa dos chapéus. Perfeito, a gente tem que continuar mesmo. Mas aqui, né, no nosso dia a dia, também seria interessante a gente aderir, porque aí a gente consegue se proteger. Bolsas de palha, né? As bolsas de palha a gente também utiliza no litoral, mas eu já tenho visto com mais frequência no dia a dia as pessoas utilizando bolsas de palha. Tem uma colega super estilosa de trabalho, ela tá com uma bolsa de palha maravilhosa e trouxe para ela um ar rústico, mas ao mesmo tempo uma sofisticação, um frescor do verão. Então, realmente, gente, as bolsas de palha, elas não precisam mais ficar guardadas pra gente utilizar somente quando a gente for pro verão, porque ela vai trazer esse ar de renovação pro nosso look. Sandália slide ou flat. Então, elas são extremamente confortáveis e ela traz um ar aí de glamour, de conforto mesmo, né, pro nosso look. E se você ainda não tem nenhuma e você for procurar alguma aí, aposte nas sandálias metalizadas, ou que tenham pedrarias, ou que tenham estampas em floral. E elas vão com tudo, né, gente? Com short, com bermuda. Vocês viram que a bermuda também voltou com tudo, né? Com saia, com vestido. E aí traz conforto ainda para os nossos pés. Então nos deixa elegante e confortável. Pulseiras de tornozelo ou tornozeleira, tá? A gente sabe que no passado a tornozeleira bombou, aí foi deixada de lado e agora essas tornozeleiras voltaram. Então elas são uma maneira divertida, né, de trazer aí pro nosso look, pro nosso visual, um toque delicado. E é claro que a gente vai utilizar essas tornozeleiras aí ou com uma saia, um shortinho. No litoral a gente vê bastante, mas como eu falei, nem tudo que a gente usa no litoral a gente traz aqui pro nosso dia a dia. Já falei, a gente tem que rever os nossos conceitos. Brincos coloridos. Os brincos coloridos, eles trazem um arremate divertido, né? Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa que gosta muito de cores neutras, né? Eu uso muito branco, off-white, bege. Não, eu não sou, eu sou colorida. Mas imagine se eu fosse uma pessoa que usasse mais tons neutros, né? Isso aqui não é neutro. Então, na hora que eu coloco, eu tô com um vestido claro, um off-white, branco, ou mesmo, né, preto, né? A gente vê que pessoas são muito adeptas ao preto. E aí eu vou e coloco um brinco laranja, um azul turquesa, um amarelo. Então, esse brinco, ele vai trazer uma
finalização ao look divertida, né? São perfeitos para poder iluminar esse look. E é uma forma simples, né? Só um brinco colorido. Piercing falso. Confesso que eu comprei, ainda estou aprendendo a usar. Eu acho muito bonito, né? Aquela orelha cheia de piercing. Eu tenho muita vontade, mas eu confesso que eu não gosto de sentir dor. Eu tenho 2 furos de cada lado e eu acho que já é o suficiente. Eu acho lindo aqueles piercing que emolduram, né, a nossa orelha, trazem um ponto de luz, então traz uma criatividade. Eu acho lindo, mas como eu não tenho coragem, não gosto de sentir dor, eu aderi ao piercing falso. E eu confesso que mesmo o piercing falso ainda me incomoda, porque eu sinto que tem alguma coisa que muito provavelmente é falta de costume. Mas se você já gosta, então assim, ó, aproveita, enche a sua orelha aí de brincos, de piercing falso, porque ele traz esse ponto de luz, né, essa luminosidade aqui próximo do nosso rosto e deixa muito criativo. As chokers, né? As chokers já foram tendência lá no passado, aí elas foram embora, depois elas voltaram novamente e agora elas voltaram com tudo, né? Eu estou com uma choker, eu sempre gostei. Toda vez que ela volta, eu volto a utilizar porque eu gosto. Então a gente já viu muito as chokers, né, em tecido, naquela fitinha em preto que usou muito, uma redinha. E agora elas voltaram aí mais fininhas, ó, e elas são metalizadas, tá? Então eu combinei até com um brinco também metalizado, que ele faz um arremate com a choker. E por ela ser delicada, eu optei por um brinco menorzinho. Então tenham sempre esse cuidado, né, na hora de vocês forem fazer o acabamento aí próximo do rosto. Você quer uma coisa mais delicada, você quer chamar mais atenção. Eu poderia perfeitamente colocar um brincão aqui, mas não era essa a ideia. Eu não queria transmitir isso pra vocês. Eu queria transmitir um ar mais, digamos, mais sofisticado, mais calmo, mais harmônico. Mas eu poderia querer transmitir muita criatividade. Eu poderia ter colocado um brincão aqui ou algo colorido, como eu citei pra vocês. Então a choker nada mais é uma forma elegante, estilosa de chamar a atenção pro nosso colo. Ainda mais quando a gente coloca, né, as tomadas que caias voltaram, né, que são as blusas sem alça. Se a gente colocar uma blusa sem alça, fazer um arrematezinho com uma choker, ó como fica bonitinho. Braceletes, mas aqueles braceletes bem largos. Eu não estou com bracelete, estou com umas pulseirinhas bem discretinhas, porque, né, eu acho que eu já tô com muita informação aqui. E os braceletes bem largos, né, bem amplos e também muito coloridos ou metalizados. Lembra que eu falei pra vocês que o metalizado ele tá em alta? Então, e não utilizar somente um bracelete, utilizar 2, 3 braceletes no mesmo braço, que é pra chamar atenção mesmo. Como a gente tem o hábito de falar e gesticular, né, então ele chama a atenção pro nosso braço, ele traz um arremate pro nosso look e ele traz criatividade, né, ele transmite criatividade aí e sofisticação no nosso visual. Tiaras e presilhas, vocês viram que as tiaras e as presilhas voltaram com tudo. Hoje eu tô com uma tiara, gente, olha que graça que é essa tiara. Ela é toda em pérola, ó, ela tem pérola e tem umas pedrinhas que brilha. Então assim, eu achei ela bem delicada. Tem dia que eu gosto de ousar mais, e aí eu gosto de peças mais exageradas, aí tem dia que eu gosto de coisas mais delicadas. Então eu combinei uma tiara bem delicada com a choker e por isso eu coloquei também um brinco menor. Então, pra vocês verem que a gente consegue brincar com os acessórios. E as tiaras, elas não precisam ser usadas somente no casual, no dia a dia. Então, existem tiaras que dá pra ser utilizada como um arremate, por exemplo, essa tiara que é bem delicada, dá pra ser utilizada como um arremate num look mais formal. Então, dependendo do penteado, né, você usa umas presilhas que vão fazer um arremate, elas vão dar um acabamento, né, no penteado que vocês fizerem. Os lenços e as encharpes, né, eu já comentei que lenços e encharpes, eles trazem essa criatividade pro look, e o lenço ele pode ser utilizado no pulso, no pescoço, para fazer um acabamento num penteado, né, de repente um coque mais alto, ou um coque mais baixo, ou mesmo um rabo de cavalo mais alto. Então você coloca o lenço aí, pode ser utilizado nas bolsas também, porque ele traz essa criatividade, essa modernidade e esse frescor. E aí, as encharpes e os lenços que estão em alta são todos aqueles com estampas em florais. E claro que são de tecidos, se você for utilizar no pescoço, né, por conta do nosso verão, é claro que vão ser aqueles tecidos mais leves, né, como cetim ou até mesmo uma seda, que não vai causar incômodo porque ele não esquenta.
Os cintos metalizados, olha o metalizado com tudo aí, né? Gente, eu lembro quando eu era criança que tinha muito desses cintos metalizados, eu lembro da minha mãe utilizando. Então, para vocês verem como eu falo, né? A moda, ela vai e volta. Então, esses cintos metalizados que voltaram com tudo, eles são para trazer aí uma elegância, né? Uma sofisticação ao nosso look e não necessariamente precisa ser utilizado com passador. Então a gente sempre imagina que se não tem nada, né, se não tem um passador, um passante, não é para usar com cinto. E não necessariamente, a gente pode fazer um arremate numa saia, em um vestido, né, para trazer uma feminilidade ali para o nosso visual. Por último, mas não menos importante, são os anéis orgânicos. São aqueles anéis que têm uns formatos bem diferenciados. Eles parecem que não tiveram um acabamento, sabe? Que derreteu, não terminou. Não só os anéis, tá? Os brincos também. Então, gente, tudo que eu tô falando pra vocês, eu vou estar colocando imagens aqui acima pra iluminar a ideia de vocês e vocês conseguirem compreender o que eu falo. Então, esses anéis orgânicos, eles estão realmente muito em alta. Mas isso significa que a gente tem que deixar os nossos anéis tradicionais de lado, escanteado? Claro que não. Tanto, né, que eu tô aqui com um anel, que ele tem um formato quadradinho, tá? Ele tá um pouquinho amassado, né? Mas ele já teve, ó, muito em alta e ele ficou deixado de lado. Mas nem por isso eu parei de usar. E eu trouxe ele aqui pra vocês verem que a gente não precisa parar de usar aquilo que a gente tem. Claro que a moda, ela mostra isso pra gente. Existem peças que estão mais em baixa, peças que estão mais em alta, porque é para fazer realmente, né, a gente consumir, somos consumidores, né, pra gente gastar. Mas não significa que aquilo que a gente tem, a gente precisa parar de utilizar, né. Os meus anéis tradicionais, que são redondos, vou continuar usando. Não tenho anel orgânico e não vou comprar, gente. A gente precisa entender que tudo que a mídia mostra pra gente, a gente não é obrigada a consumir, tá? Então esses acessórios que estão em alta que eu trouxe hoje para vocês, não é para fazer vocês consumir, é simplesmente para deixar vocês atualizados do que é tendência e do que está o que está em alta agora, tá bom? Mas eu esqueci de pedir uma coisa muito importante para vocês, para deixar o like, para se inscrever aqui no canal, me ajuda esse canal a crescer, eu ficarei muito grata, e ativar o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima. Tchau!